Você já escutou alguém falar essa frase? Tu és luz, te agarra com poste. Quem já ouviu? Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase? Levante sua mão. Algumas pessoas já ouviram. Tu és luz, te agarra com poste. Para quem nunca ouviu essa frase curiosa, ela é uma expressão popular em conversas informais entre amigos. Ela tem um tom humorístico e é irônica e é usada geralmente para zombar de alguém que se considera importante ou diferente, como alguém que se vê como se fosse uma luz em meio aos outros, mas que na verdade não tem tanta relevância, não tem tanto impacto não, só acha que tem. O agarrar com um poste é uma brincadeira com a ideia de que alguém está tentando brilhar ou se destacar, mas sem ter realmente um papel significativo, comparando essa luz a algo comum como um poste de iluminação. Agora redobre a sua atenção para ouvir isso. Você cristão, você não precisa fingir que é luz não. Você não precisa fingir não. Jesus diz que você é luz, não é assim? Ele diz... Não luz de poste, não luz artificial, não. Você cristão é a luz do mundo, Jesus diz. Abra sua Bíblia aí comigo, para você conferir isso aí. Você vê que eu não estou inventando. Em Mateus 5,14, a gente vai dar continuidade à nossa série de pregações no Sermão do Monte. Eu vou ler o verso a partir da versão ARA, tá? Mateus 5,14, aí. Na versão ARA, se você tem outra versão, não tem problema. Você acompanha da sua versão mesmo. Quem achou diz amém? Amém. Olha só, então, prepare o seu coração para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Jesus falando, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Será que você já conseguiu memorizar o versículo? Eu vou ler mais uma vez, você tenta memorizá-lo, depois você vai falar para a pessoa do seu lado do versículo, tá bom? Olha só. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Agora coloque a mão em cima do versículo e tente ver se você consegue dizer aí, sem olhar também, sem olhar o versículo na tela, tá? Tenta falar aí sem olhar. Quem conseguiu? Diz, eu consegui. Eita, 3 pessoas, foi? Só? Pronto, mais pessoas conseguiram. Continue tentando, em algum momento você vai conseguir. Meu amado, prepare o seu coração, porque hoje eu quero crer que o Espírito Santo de Deus vai incendiar esse ambiente com a verdadeira luz dele. Eu quero crer isso em nome de Jesus. No nosso texto, Jesus declara, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade. Imagina a força que alguém tem que fazer para esconder uma cidade. Tem que apagar as luzes da cidade inteira, não é isso? Não se pode esconder uma cidade que é construída em cima de um monte. E é isso mesmo, você, filho de Deus, que está aqui nessa noite, é a luz que ele escolheu para iluminar a escuridão do mundo inteiro. Eu acho que eu não li errado, ele diz, você é a luz do mundo, você não é a luz desse ambiente, não é do mundo inteiro, e haja luz para você iluminar um mundo inteiro, gente. Você já leu esse verso com essa percepção que você não é uma luz só de um quarto, de uma sala, não é uma luz de uma comunidade, é uma luz de uma cidade que é sobre um monte, mas um monte tão alto, uma cidade tão grande, com uma luz tão intensa que ilumina o mundo inteiro. É isso mesmo, você é filho de Deus que está aqui. É a luz que ele escolheu para iluminar a escuridão desse mundo, a escuridão tão densa que faz as trevas, e você já percebeu isso, eu já percebi também, faz parecer as trevas da Idade Média como a luz do meio-dia, gente. Eu nunca vi tanta escuridão na minha vida, você também não, como a escuridão dos nossos dias. E o nosso mundo, que jaz em trevas, tem proposto sua própria versão de iluminação, de conscientização, de despertamento. Uma versão que promete justiça, veja se não é assim, igualdade, mas muitas vezes resulta em divisões, ressentimentos e guerra. Por exemplo, o movimento woke, quem já ouviu falar? Levante sua mão se você já ouviu falar. Uma palavra bem popular nos nossos dias. Movimento woke, que traduzido do inglês quer dizer acordado,
desperto, consciente. É um movimento que tem raízes profundas no pensamento desenvolvido por intelectuais da chamada Escola de Frankfurt. O wokeismo, que é o outro nome para o movimento woke, afirma desafiar a ordem social estabelecida para buscar reparação por injustiças passadas e ser a voz da justiça social, redefinindo o conceito de família, de sexo, de gênero, estado, religião e cultura, só para citar alguns. Mas a pergunta que não quer calar é essa, escute aí. Será essa realmente a justiça que Deus deseja para o povo dele e para o mundo? A justiça proposta pelo movimento woke, é isso que Deus quer? Será o despertamento woke a panaceia, a estratégia final para retirar o mundo da escuridão como se fosse uma espécie de iluminismo versão 2.0? O que é que você acha? Na verdade, nem o iluminismo, nem o movimento woke ou qualquer outro movimento social representam um verdadeiro despertar, pois caminham na escuridão como quem pensa estar acordado, só pensa e pode até estar se movimentando, mas na verdade é um sonâmbulo, é alguém que está andando, está caminhando, andando está, caminhando está, se movimentando está, mas está caminhando no escuro, está dormindo. E se der alguns passos a mais de olho fechado, o que é que acontece? Como iria acontecer se eu continuasse andando aqui, ó, cair de olho fechado. Só pensa que está acordado, mas está dormindo e caminha nas trevas. A verdade é que a gente vive num tempo em que movimentos sociais têm moldado os debates sobre moralidade, sobre identidade, sobre justiça. Mas como cristãos, eu e você somos chamados a discernir esses desafios à luz da onde? Quem me diz? Quem me ajuda? À luz do quê? Da palavra de Deus, da verdade eterna de Jesus, em vez de aceitar cegamente, como muita gente aceita, é a modinha, todo mundo está fazendo, está bombando, e você vai caminhando cego, aceitando isso, aceitando cegamente as definições culturais de certo e errado. A gente precisa examinar como a palavra de Deus nos orienta a amar o próximo, com justiça sim, com compaixão sim, e ao mesmo tempo sem perder de vista a santidade de Deus. A questão não é apenas um debate filosófico, mas uma reflexão prática sobre como viver fielmente em um mundo que tenta redefinir a moralidade. E isso nos exige, mais do que nunca, uma mente renovada, um coração moldado pela palavra de Deus. Quando o nosso coração começa a ser moldado pela palavra de Deus, a gente começa a vislumbrar um mundo onde, ao invés de polarizações que a gente está vendo, muitas, como diz o apóstolo, a gente vê um mundo diferente, como diz o apóstolo em Gálatas 3:28. Olha que versículo, diz assim, só escute. Não há judeu em Jesus, não há judeu, nem grego, não há escravo, não há livre, não há homem, nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Meu amado, o Espírito Santo nos chama para a iluminação da verdade, não para a polarização do tipo nós e eles. A gente vê muito isso hoje, né? Nós e eles, oprimidos e opressores, marginalizados e privilegiados, mas para a unidade em Jesus. Ele nos chama, a palavra nos chama, Jesus nos chama, Deus nos chama para a resposta à oração, que a oração do nosso mestre, quando ele orou por nós, um dia ele orou por nós, ele disse assim, olha, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. É isso que Deus quer para o povo dele, para o mundo. O Espírito de Deus nos chama para a justiça redentora, que cura o quebrado e reconcilia os distantes. A igreja de Jesus é chamada para ser luz em meio às trevas. As trevas das divisões, as trevas da impureza, as trevas da idolatria, as trevas da mentira, as trevas da ignorância, as trevas da corrupção, as trevas da violência, as trevas da falta de respeito ao próximo, as trevas do orgulho, as trevas da avareza. E se você quiser colocar outra coisa nessa lista, cabe muita coisa. As trevas do mundo. Ah, meu amado, as trevas do mundo não podem resistir à luz de Deus em você. Só quem crê diz, eu creio.
Então escute comigo o contexto em que Jesus fez essa declaração aqui no nosso texto. Jesus, ele estava no meio do Sermão do Monte, ele estava proclamando verdades que mudariam a história para sempre, a forma como as pessoas enxergavam a lei, as relações sociais, o relacionamento com Deus, nunca mais seriam a mesma coisa, nunca mais. A palavra luz no original grego, phos, ela traz uma carga poderosa de revelação para nós. A luz representa a presença de Deus que dissipou as trevas no início da criação. Você vai lembrar disso. A primeira coisa que ele disse foi: haja luz, e bum! Um brilho resplandecente se acende. Ninguém apertou um interruptor. Não foi alguém apertando um interruptor, não, gente. Foi a voz poderosa de Deus que deu uma ordem. E essa ordem, ela acendeu a luz do mundo, iluminando os 4 cantos do mundo num verdadeiro show de cores vibrantes. Você já parou para pensar nisso? Seja o líder que tiver mais moral nesse mundo, o rei, com maior autoridade, quando ele dá uma ordem, leva alguns segundos, por mais rápido que seja essa ordem a ser obedecida, leva alguns segundos entre o comando e a ordem se realizar, não é assim? Mas quando Deus dá uma ordem, as coisas acontecem imediatamente. Ele disse: haja luz, bum! E houve luz no mesmo instante. Jesus nos chama de luz porque Ele mesmo é a luz do mundo. Ele declara em João 8:12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. E é interessante que ele faz essa declaração durante o Festival dos Tabernáculos. Talvez você já ouviu falar. Um evento iluminado por enormes candelabros que simbolizavam a presença divina e a luz que guiava os israelitas no deserto. Em contraste com essas luzes artificiais ali, Jesus se declara como a verdadeira luz, aquela que não apenas ilumina a escuridão externa, não, mas penetra nas profundezas da alma, dissipando as sombras do pecado e da morte. E Ele está nos dizendo nessa noite, Jesus está dizendo nessa noite que eu e você, os seguidores dEle, somos responsáveis por refletir essa luz em cada lugar sombrio que a gente pisar, em cada coração obscurecido que a gente visitar, em cada momento de céu nublado que você passa, que a gente experimenta, em cada rosto triste com que a gente se depara. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, ou trevas, se você preferir, e o diabo é o pai da mentira. O reino do diabo é reino de trevas, é reino de mentiras filosóficas, mentiras morais, mentiras espirituais, que mantêm as pessoas acorrentadas no engano o tempo todo. A verdade é a luz resplandece nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra ela. Você, cristão, é a luz do mundo, e onde você chegar com a sua luz, a luz de Jesus em você, meu irmão, as trevas da ignorância, do engano e da mentira, elas são dissipadas, porque quando a luz brilha, toda a treva tem que ir embora. Meu amado, a luz é símbolo de verdade. Este é o nosso primeiro ponto. Repita comigo: a luz é símbolo de verdade. Mais uma vez, para não esquecer, a luz é símbolo de verdade. Quando a gente diz que a luz é o símbolo da verdade ou de verdade, a gente está reconhecendo qual é a nossa missão. A luz não é apenas revela, ela não somente revela, nossa revelação não, ela expõe, onde a luz entra, as mentiras, as enganações, tudo que é treva tem de sair. E como diz o renomado escritor americano Philip Yancey, em A Luz do Mundo, um livro que ele escreveu, a luz não apenas revela, mas também transforma. Você pode ser esse canal de transformação, meu amado. Você é portador da verdade que liberta. Você crê nisso? Como isso reverbera no seu coração? O que é que isso faz você sentir? Qual a realidade que traz para o seu coração isso? Mas como a gente pode aplicar essa luz, essa verdade no nosso dia? Então eu vou falar primeiro para os jovens aqui. Jovens, escutem, quando você estiver no colégio e a pressão for forte para fazer o que é errado, e hoje mais do que nunca não é assim, quando a pressão for forte para fazer o que é errado, lembre-se, você é o quê?
Luz. Mais uma vez, é o quê? Luz. Então você resiste à tentação de rir de graças imorais. Está todo mundo rindo daquela piada. Se você não se aguenta, você não vai se aguentar. Você sabe que você vai rir. O que é que você faz? Você sai de perto. É melhor ser considerado chato do que rir daquela piada que todo mundo está rindo, mas Jesus não riria. Então você se segura para você não rir de gracejos imorais. Você se segura para não se meter em confusões. Você segura para você não colar nas provas. Você tenta realizar as tarefas de casa. Você se segura para não reproduzir comportamentos indecentes e não se comprometer com as sombras. Quando você toma a decisão certa, você brilha como um farol, atraindo aqueles perdidos. Você sabia disso? Você quer ser um canal de Deus, você quer ser luz para os seus amigos, então você precisa brilhar para atrair os perdidos. Foi sendo luz na escola, por exemplo, que Lucas, adolescente aqui da nossa igreja, conseguiu fazer a diferença na vida do colega dele, Marcelo. Está aqui, ó. Desde que se converteu, Marcelo está vindo, domingo a domingo, nos cultos. Marcelo está aí. Marcelo, se levanta aí, pessoal, te visualizar. Olha aí o Marcelo aí, ó. Pode sentar, Marcelo. Glorificado seja o Senhor. Depois de 2 anos que Lucas vinha orando por Marcelo, falando de Jesus para ele nos intervalos de aula, e sendo luz como símbolo de verdade para Marcelo, como resultado, alguns domingos atrás, no final de um dos nossos cultos, Marcelo confessa Jesus como Salvador e está firme na fé. Mas para isso Lucas precisou brilhar na vida de Marcelo. Aí Marcelo ficou pensando assim, eu quero essa luz para mim. Eu quero essa luz para mim. E conversando com o Marcelo outro dia, ele já combinou uma coisa com a gente, comigo, com Lucas e principalmente com Deus. Pastor, eu quero brilhar também na vida de outros. Ele quer. Quando a luz brilha, toda treva tem que ir embora, meu irmão. E nós adultos, qual a nossa parte? Falei para os jovens, vou dizer para os adultos aqui, qual a nossa parte? No trabalho, onde a fofoca rola solta, o flerte, não é assim? O flerte, o espírito de competitividade, a desonestidade, tentam roubar a nossa paz. É hora da gente usar a luz como símbolo da verdade, a gente brilhar. Meu amado, quando você se recusa a entrar em conversas sujas, quando você se levanta para defender a verdade, mesmo que custe o seu trabalho, seu emprego, algumas amizades, o que quer que custe, você precisa pagar o preço da verdade. Quando você faz isso, você está iluminando o ambiente, você é a luz que dissipa a escuridão da mentira. E quando a luz brilha, toda treva tem que ir embora. Repita comigo, quando a luz brilha, toda treva tem que ir embora. Mas a luz não é apenas a verdade que revela. Nosso segundo ponto, a luz é símbolo de vida. Repita comigo, a luz é símbolo de vida. Pois onde há luz, a vida floresce. E isso é o que nos ensina o Senhor. A luz não é apenas uma fonte de claridade, não. Ela é a própria essência da vida. Se a gente quiser entender plenamente Mateus 5,14, a gente precisa visualizar na nossa mente o momento histórico que Jesus estava falando. Ele estava ensinando aqui ao povo dele. Ele falava para um povo sob a opressão da escuridão espiritual. Na cultura judaica, não existia nem luz, nem vida, nem salvação sem a presença de Deus. Quando o povo se afastava de Deus, eles se sentiam como se ele estivesse numa escuridão total, sem proteção, correndo perigo de vida, gente. A presença de Deus era para o povo de Israel uma luz viva, protetora, salvadora. Em Salmos 27:1, Davi declara assim, olha, o Senhor, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. A quem temerei? Repare aqui que Davi liga a luz à salvação, uma coisa está totalmente ligada à outra. É um aspecto vital para a vida. Além disso, em João 1, do 4 ao 5, a gente lê assim, ó, nele estava vida. Nele quem mesmo? Nele quem, gente? Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Esta passagem revela que a luz não somente não representa só a vida, não, mas que a luz é a própria vida que Jesus oferece. Então, quando a gente afirma que a luz é o símbolo de vida, a gente está reconhecendo que onde há luz, há a presença de Deus trazendo vida, trazendo esperança. Quando a gente fala que a luz é símbolo de vida, a gente tem que lembrar do papel crucial que a luz desempenha no nosso mundo.
Sem o sol, se o sol não existisse, simplesmente não haveria o quê? Vida nenhuma. Sem a luz do sol não existiria fotossíntese. Sem fotossíntese, a vida das plantas não existiria. Sem plantas não existiria oxigenação. Sem oxigenação não existiria vida. Então, assim como o sol é vital para a criação, a luz espiritual que você, filho de Deus, carrega dentro de você, é o que mantém a vida no mundo, meu irmão. E como diz o tio Ben, do filme Homem-Aranha, quem assistiu o filme Homem-Aranha, você vai lembrar dessa frase: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E você que é cristão tem muito mais poder do que o Homem-Aranha. Você concorda comigo? Muito mais. Sem a luz de Deus através de você, meu amado, o mundo estaria totalmente perdido na escuridão e morto nas trevas do pecado. Mas quando a luz brilha, toda a treva tem que ir embora. Lá em Jericó, nos dias de Jesus, um homem cego chamado Bartimeu, ele estava sentado à beira do caminho, implorando por misericórdia. A escuridão da cegueira desse homem era a representação perfeita de uma vida sem esperança nenhuma. Quando ele ouve a multidão passar, ele descobre de algum jeito que Jesus está se aproximando. E ele começa a gritar a todo pulmão: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele vai gritando, ele não para de gritar não. A multidão tenta silenciar o homem de todo jeito. De um lado a multidão diz: cala a boca, homem, cala a boca, homem. E Bartimeu, quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava e mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A fé dentro do coração de Bartimeu tinha se acendido como se fosse uma chama, bum, no meio da escuridão. Jesus, quando escuta o apelo desesperado de Bartimeu, para. E isso me faz pensar. Qual foi a última vez que, estando Jesus caminhando, a gente conseguiu parar Jesus no curso dele? Chamar a atenção do mestre. Não foi a força do grito de Bartimeu, não. Tomara que você não tenha entendido isso. Foi a chama de fé que se acendeu no coração dele. Qual foi a última vez que a chama de fé que se acendeu no seu coração parou Jesus no curso dele? Fez ele caminhar na sua direção? E aí, olha só. Jesus para, se aproxima de Bartimeu e pergunta. Quem lembra? Quem lembra da pergunta? O que queres que eu te faça? Não é lógico, né? O cara é cego. Podia até dizer, né? Se fosse um cego afoito, ele podia dizer assim, né? Mas eu acho que ele não quis, mesmo sendo afoito, não quis arriscar um gracejo e perder a bênção. E ele responde: mestre, eu quero ver. Como quem diz, eu quero ver. E ninguém pode me devolver a vista, mas eu estou aqui de frente com alguém que pode, a única pessoa que pode fazer isso. Foi isso que fez Jesus parar no curso. Essa certeza de que quem sabe que Ele é o único que pode resolver isso que você está tentando achar solução e você não vê solução em ninguém e em nada. E naquele mesmo instante, a luz de Jesus ilumina a vida de Bartimeu. Jesus fala para ele: vá, a sua fé te curou. Ah, como eu quero escutar isso, meu irmão de Jesus. Eu preciso escutar isso para algumas coisas, sabe? Mais do que uma. Outros tipos de problemas. Não a cegueira física, outros tipos de problemas. E você provavelmente também. Mas será que a gente vai ter essa fé que de repente é capaz de parar Jesus e voltar a atenção dele para a gente? E eu queria que você pensasse numa coisa. Qualquer um que tenha essa fé, capaz de parar Jesus no curso, chamar a atenção dele, fazer ele se aproximar, Jesus não é o tipo de homem que diz: ok, volte na próxima consulta,
volte na terceira, na quarta. A gente vai vendo como é que isso vai dar. Não. Quando Jesus se aproxima de alguém e pergunta: o que queres que eu te faça? O próximo passo é acontecer, meu irmão. É acontecer. Nesse curso aí, nesse trajeto, nesse processo, onde você está? Bartimeu não apenas recuperou a visão física dele, não, mas ele também recebeu a luz da vida abundante que só Jesus pode oferecer. Ele se levantou, ele seguiu Jesus, glorificando o Mestre, meu irmão. Assim, a luz de Jesus não só trouxe cura, não, trouxe também renovação. Meu amado, quando a luz brilha através de nós, ela restaura vidas, ela nos transforma em portadores dessa luz, iluminando o caminho de outros ao nosso redor. Que eu e você possamos ser como Bartimeu, clamando e recebendo essa luz transformadora. Ser uma luz com símbolo de vida pode significar encorajar amigos em momentos difíceis. Quando você se levanta e oferece uma palavra de ânimo, você está oferecendo luz. Elaine falou aqui que tem irmão sendo luz na vida dela. Jailson também, há poucos minutos antes, ele disse que essa igreja foi luz na vida dele e agora ele está sendo luz na vida de outros. Em casa, no ambiente do trabalho você pode ser luz. Ser luz pode envolver, criar uma atmosfera positiva onde todos se sintam valorizados e respeitados. Você conhece alguém que quando chega parece que traz uma luz mesmo? Muda as coisas, muda a atmosfera. Você é alguém assim? Que quando você chega você faz as pessoas se sentirem valorizadas, respeitadas. Quando você escolhe falar palavras de vida em vez de críticas destrutivas, você é uma luz que ilumina o espaço inteiro, meu irmão. E quando eu digo espaço, não é só aquele ambiente não, do seu trabalho não. Lembre-se que você é a luz do mundo. Onde você vai indo, você vai iluminando os lugares. Agora, é bem verdade que algumas vezes é difícil saber como ser luz para certas pessoas com quem a gente convive ou cruzam o nosso caminho. Algumas pessoas recusam a nossa luz. É ou não é verdade? Não é? Tem gente que recusa a nossa luz, resiste. Já outras tentam diminuir a luz que a gente se esforça para dedéu, para refletir no caminho de quem a gente deseja iluminar. O que fazer nessas horas, pastor? Com gente que diminui a nossa luz, gente que não quer a nossa luz. O que é que a gente faz nessas horas, pastor? Talvez um conselho do filósofo estoico Sêneca, o meu filósofo estoico favorito, extraído do livro Sobre a Vida Feliz e a Tranquilidade da Alma, possa ajudar você. Redobre sua atenção para escutar isso. Porque toda a verdade, toda a inteligência, todo grande conhecimento vem do Senhor, na boca de quem quer que seja. Tem que vir dele. Toda boa dádiva vem de Deus. Então escute isso. É de Sêneca, mas tem que ter vindo do Senhor, porque tudo que é verdade, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é justo, tudo que é amável, que é de boa fama, de bom proveito, vem do Senhor. Ele diz assim, ó, mesmo que as suas, escute isso aí, mesmo que as suas mãos sejam cortadas, pensa aí, está sempre cortou a mão. Mesmo que as suas mãos sejam cortadas, você pode encontrar maneiras de ajudar seu lado na batalha. Ele usa aqui uma ilustração de um campo de guerra. Se permanecer firme e torcer pelos seus camaradas, faça algo semelhante a si mesmo. Se a sorte afastar você da linha de frente, você soldado, mantenha-se firme e torça por seus camaradas. Se alguém calar a sua boca, levante-se e ajude seu lado em silêncio. Os serviços de um cidadão exemplar jamais são em vão. Você pode impactar positivamente os outros por meio de seu exemplo, expressões faciais, gestos, determinação silenciosa e até mesmo pela maneira como você caminha. Só no seu caminhar, só pela forma como você caminha, de qualquer forma, aí Sêneca continua, de qualquer forma, nunca se fecham completamente todas as oportunidades, de modo que sempre haverá espaço para algum gesto de virtude. Aí talvez você está se perguntando, será que o que eu estou fazendo é tão pequeno, tão simples, que é irrelevante? Não é, meu irmão. Meu amado, se é mesmo verdade que os serviços de um cidadão exemplar nunca são em vão, então o que dizer dos serviços de um cidadão do céu?
Só quem é cidadão do céu diz: eu sou. Então você não é só um cidadão do Estado, você é um cidadão do céu. Imagina a relevância dos seus atos. Diga aí, o que dizer dos seus serviços? Ainda quando as suas palavras não funcionam, talvez você está tentando ajudar alguém, o seu cônjuge, um familiar, um colega de trabalho, um irmão da igreja, quem quer que seja, você está tentando ajudar com as suas palavras, não está funcionando. Então, ainda quando não funcionam as suas palavras, quando a sua voz é cesseada e você passa a não ter mais voz nesses dias de tanto cancelamento, quando os seus recursos falham, quando todas as suas opções parecem se esgotar, não tem problema nenhum. Redobre sua atenção para ouvir isso. É o Senhor falando com você agora, nesta noite. Você pode trazer luz e vida ao seu redor com o poder inapagável da sua oração, meu irmão. E quando a luz brilha, meu amado, quando a luz de Jesus brilha através de nós, toda treva tem que ir embora. Mas em meio a milhões de pessoas que andam perdidas no escuro deste mundo maligno e tenebroso, você cristão precisa ser, e esse é o nosso terceiro e último ponto, a luz como símbolo de direção. Repita comigo, a luz como símbolo de direção. Quem lembra os 3 símbolos, desde o primeiro? Luz, a luz é símbolo da verdade. A luz é símbolo de, segundo ponto, vida, e a luz como símbolo de direção. Pesquisas recentes indicam que muitas pessoas, especialmente os jovens adultos, estão lutando com a falta de direção na vida. O que pode afetar negativamente a saúde mental. É por isso que tem mais gente do que jamais houve. Crise de ansiedade, crise, síndrome do pânico, pessoas com depressão leve, média, profunda. Por quê? Porque estão sem senso de direção. É o que diz a psicologia. Um estudo de Harvard Graduate School of Education revelou que mais da metade dos jovens adultos, 58%, sentem que não tem um propósito claro na vida, o que está fortemente relacionado ao aumento da ansiedade e da depressão. Além disso, a ausência de propósito tem sido associada a níveis mais altos de solidão, escuta aí, angústia psicológica, já que aqueles sem objetivo de vida claros tendem a experimentar mais isolamento social. E como já dizia o Chacrinha, quem não se comunica, isso, se entrumbica. A gente deve evitar a agitação e a correria que muitas pessoas praticam perambulando durante o dia, sem direção, indo a lugares que elas realmente não precisam ir, cuidando dos negócios alheios e sempre parecendo ter algo importante a fazer, mas só parecendo. Se a gente perguntar para uma pessoa enquanto ela sai de casa, para onde você está indo? É possível que você ouça alguém dizer assim, bem possível, você ouça alguém falar assim, sinceramente, eu não sei. Eu não sei, mas eu tenho que sair de casa, eu tenho que encontrar algumas pessoas, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu só não sei ainda, mas vou descobrir. Muita gente segue a vida assim hoje em dia, vagam pela vida sem propósito, procurando algo para fazer e acabam fazendo o que vai aparecendo para fazer no caminho. E hoje é uma moda que você viva um processo de uma descoberta interminável. Você não sabe para onde você vai, você não sabe quem você não sabe o que você vai fazer. É uma eterna descoberta. Muita gente hoje, mais do que nunca, se move só pela intuição. Só pela intuição, sem plano, assim como formigas que rastejam sobre os arbustos, subindo e descendo, sem saber se vai ganhar nada com isso. Elas sobem, elas descem, elas sobem, elas descem, perambulando. Não sabem o que vão ganhar com isso. Depois de voltarem para casa, cansadas da ociosidade, as pessoas, não da ociosidade do movimento, porque elas estão se movimentando, como eu falei desde o começo da mensagem, mas a ociosidade do propósito, é isso que eu me refiro. Elas juram que não sabem por que saíram de casa, para onde foram, e no dia seguinte elas começam a fazer tudo do mesmo jeito, numa espiral de propósito,
de falta de propósito e de direção. A alternativa que muita gente sem direção na vida tenta recorrer é seguir o conselho da maioria. Só que nem sempre a máxima vox populi, vox dei, a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre é verdade, gente. Nem sempre. Isso me lembra de um humorista americano, Stephen Wright, conhecido por um estilo minimalista dele, inteligente. Uma vez falando sobre o risco de se guiar pela opinião alheia, ele diz o seguinte, olha só o que ele fala, ele diz: o pessoal sempre fala, siga a luz no fim do túnel. Já escutou essa frase? Siga a luz no fim do túnel, siga a luz no fim do túnel. Mas se essa luz for somente um trem vindo na sua direção, e aí? Siga a luz. Tá. É por sua conta e risco. Ouvir a voz da maioria. Talvez alguns de vocês vão lembrar, principalmente geração X para trás, vão lembrar desse comercial famoso nos anos 90. Em uma manhã ensolarada, um cliente para no posto Shell e pergunta com expressão curiosa: você sabe onde eu acho a felicidade? O frentista, com um sorriso tranquilo e sem hesitar, responde: no posto Shell. Quem lembra? No posto Shell. O cliente sorri de volta. O barulho dos carros, o cheiro da gasolina e o calor do sol criam um cenário assim ao redor, né? E o mais curioso é imaginar que a verdadeira felicidade parece ter sido encontrada ali, no posto Shell. Aliás, se você puxar bem na sua memória essa série de propagandas, porque foi uma série de propagandas do posto Shell, dava direcionamento para todo tipo de pergunta, não era isso? Olha só. Você sabe onde eu encontro o sentido da vida? No posto Shell. Outra, eu estou tirando, isso aqui, era exatamente assim as perguntas. Como posso ser um milionário? No posto Shell. Qual o caminho para a paz mundial? No posto Shell. Já pensou, meu irmão, se isso for mesmo verdade, eu me pergunto, o que danado você está fazendo aqui nessa igreja? Vá para o posto Shell. Não é? Se a felicidade, o sentido da vida, a paz do mundo, tudo isso está no posto Shell, o que é que eu e você estamos fazendo aqui? E agora me responda só na sua mente, por que você está aqui e não no posto Shell? No posto Shell, que eu estou falando, coloque qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. Não precisa ser o posto Shell. Mas por que você está aqui e não nesses outros lugares? Aqui e agora. Eu vou arriscar responder por você. Porque você sabe que os maiores e verdadeiros direcionamentos têm para dar. Não o posto Shell. Ninguém tem para dar. Nem o posto Shell, nem qualquer outro lugar, nem ninguém. Mas só aquele que é a própria luz, Jesus. Você está aqui por causa da luz dele. E a luz dele brilha sobre você, brilha ao redor de você, brilha dentro de você, brilha através de você. A luz dele aponta para a direção certa a seguir. Nos aeroportos do mundo inteiro as pistas são iluminadas e elas são circunscritas pela luz para que o piloto ele possa decolar e pousar com segurança. E sem a luz de Jesus, uma pessoa fica tão sem direção e em perigo quanto uma pista de aeroporto sem a luz, e isso à noite. Na segunda parte do nosso verso, quando Jesus diz assim, olha só o que é que diz aí, na segunda parte do nosso verso, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele está querendo mostrar para a gente qual o nosso propósito grandioso e sublime. Para você que até hoje não encontrou propósito de vida, principalmente você que está nos visitando nesta noite, e você fica se perguntando qual é o meu propósito, o propósito do cristão. O seu propósito grandioso está aqui, sublime, está aqui. A cidade sobre o monte, meu amado, é a representação da igreja, o corpo de Jesus, elevado acima da escuridão do mundo, irradiando a luz de verdade, a luz da verdade e do amor divino. A gente não deve esconder essa luz, porque ela é a própria essência de quem a gente é nele.
O cristão chamado por Deus não é um lampejo fraco e oculto, não, mas uma chama ardente, uma luz que brilha com poder, com glória, refletindo a presença de Deus em cada ato, em cada palavra, em cada movimento. O monte não se esconde, a cidade não se esconde, porque ela está numa posição muito, mas muito elevada, e é através dela que o mundo deve ver o reflexo do nosso rei. Como é que você acha que o mundo enxerga Jesus? É através dessa cidade edificada sobre o monte, meu irmão. Quando a luz do Evangelho brilha através das nossas vidas, ela não pode ser apagada, ela não pode ser calada, ela não pode ser escondida. Meu irmão, imagine o poder de uma cidade inteira sobre um monte que não só ilumina a noite, mas guia os perdidos, aquece o coração, os corações frios e traz esperança aos desesperados. E assim é o cristão. Ele não pode se esconder na escuridão, porque a sua luz é a esperança do mundo. Ele é chamado a ser um farol que brilha forte, que não se apaga, que não se esconde, mas que leva todos para verem a glória de Deus. Ah, amada família Batista Candelária, a gente não pode viver escondido, não. A gente não pode viver nas trevas, nas sombras do mundo. A igreja de Deus foi feita para ser luz, para brilhar com a ressurreição de Jesus, que venceu a morte, que venceu a escuridão. A gente é chamado a ser visível, a iluminar o caminho de todos que estão na noite, para que todos possam encontrar a salvação, a paz, a vida eterna. Talvez tenha alguém aqui que entrou nessa igreja para ouvir sobre isso, sobre essa luz, sobre essa paz, sobre essa vida eterna que é possível encontrar em Jesus. Não se esconda, meu amado, pois você é luz e é através da sua luz que muitos verão a grandeza do Senhor. Quem crê diz amém. Um certo dia, um grande homem de Deus, um evangelista proeminente, talvez alguns já ouviram falar nele, no século XIX, chamado Smith Wigglesworth. Ele estava orando junto com a esposa dele em casa, por uma cruzada que havia de acontecer, uma cruzada evangelística, onde ele esperava ser usado por Deus para oferecer a luz da verdade para as pessoas, a direção na vida das pessoas, vida a milhares de pessoas. Smith e a esposa estavam orando num quarto, e eles faziam isso, jejuavam e oravam antes de cada uma das cruzadas. Quando de repente as janelas da sala e a porta da sala começam a abrir e a fechar. Abrir e a fechar, abrir e a fechar repetidamente. Eles acham isso estranho, porque era uma noite sem vento, e isso começou a acontecer. Então a esposa diz a Smith, vai lá, vai ver o que está acontecendo, vai ver quem está lá na sala. Smith se levanta, vai até a sala, quando chega na sala não vê ninguém. As janelas e a porta estavam fechadas. Ele volta para o quarto, continua a orar com a esposa, e de repente as janelas e a porta começam a se abrir e a fechar, abrir a fechar, abrir a fechar, bater, e eles se entenderem. Smith caminha até a sala mais uma vez, quando chega lá, ninguém. As janelas e a porta continuam fechadas. Quando Smith volta para o quarto pela terceira vez, a esposa diz para ele, as portas e as janelas estão se abrindo e fechando porque o diabo está na sala. Ela diz. E aí ela fala para o marido, vai lá, porque o diabo está sentado na sala. E esse é o tipo de coisa que Shirley me mandaria fazer. Aí eu lhe pergunto, você iria? Depois de escutar, vai lá, porque o diabo está sentado na sala. Smith foi. Ele vai mais uma vez para a sala. Quando ele chega lá, escute isso. Ele vê o diabo materializado, sentado no sofá, na frente dele, gente. Imagine a cena. Segure o fôlego para escutar aí. Porque o diabo não somente estava materializado, ele falou com Smith e disse assim, Smith, eu sou o diabo. E agora, o que é que você vai fazer? Com certeza, o diabo estava tentando testar Smith. E agora, escute a resposta arrebatadora de Smith
ao diabo. Ele diz assim: ah, eu pensei que é você. Eu pensei que fosse alguém importante. Como é você e você não é nada, então pelo nome de Jesus, desapareça. O diabo desapareceu imediatamente. Por quê? Essa altura você já sabe dizer por quê. Porque quando a luz de Jesus brilha através de nós, as trevas têm que ir embora. Percebeu de quem é a autoridade? É sua essa autoridade? Não é. Não é. Mas se a autoridade dele, a luz dele estiver brilhando de verdade em você, não importa se é o próprio Satanás sentado no seu sofá, ele vai ter que ir embora. E é na hora. Na hora. Amém. Amém. Vai sim. Vai sim. A gente vai fazer isso agora mesmo. Isso aqui não é de graça não, Jonas. Não é de graça não. Eu vou convocar vocês para orarem comigo. Agora a gente vai abrir um intervalo nessa mensagem. A gente vai orar por Jonas agora mesmo, tá bom? Eu não sei se todos escutaram o que Jonas falou. Ele disse que sente o diabo sentado na sala dele e tem feito isso todos os dias. A partir de hoje, nós declaramos como igreja que ele não vai fazer mais. E vai se levantar para sair e não mais entrar na casa de Jonas. Quem crê diz amém. Então ore comigo, feche seus olhos. Deus, isso aqui não é coincidência. O que afeta um irmão nosso, afeta todos nós. Nós sentimos a dor de Jonas como se ele estivesse, o próprio Satanás, nas nossas casas. Não queremos isso para nós e nem para o nosso irmão. Não sabemos se há um secretário do diabo aqui, demônios. A gente sabe que a Bíblia fala, demônios estão ao derredor. E nós damos comando, se há secretários, demônios secretários, que passem o recado até chegar à casa de Jonas. Vão lá e digam que o que está na casa de Jonas e não tem autoridade de permanecer, pelo nome santo e poderoso de Jesus, não entre nunca mais. Se levante e saia pela luz que habita no nosso coração, o poder que há em cada cristão aqui, no nome santo de Jesus, está resolvido, está consumado, e nós damos glória ao teu nome santo, Jesus. Amém. Glorificado seja o Senhor. Jonas vai testemunhar disso, nós cremos. Ele vai testemunhar em nome de Jesus. Eu quero contar para vocês só mais um episódio aqui da vida real, e aqui eu caminho para o fim da nossa mensagem, tá? Era um inverno implacável de 1952. E uma tempestade de força de furacão rasgava o oceano ao largo de Cape Cod, Massachusetts, nos Estados Unidos. Os ventos estavam uivando assim como se fossem lobos, sabe, à noite, e as ondas imensas elas estavam engolindo tudo no caminho. 2 navios colossais, o SS Fort Mercer e o SS Pendleton, foram partidos no meio da força dos ventos, da tempestade. As tripulações lançadas ao caos e à morte a qualquer momento. A guarda costeira sabia que alguma coisa tinha que ser feita, e tinha que ser feito urgentemente. E em um ato de coragem incrível, um grupo de homens parte em um pequeno bote salva-vidas de apenas 11 metros, enfrentando o mar em fúria para salvar vidas. A jornada era perigosa, quase impossível, mas a missão estava clara: salvar os sobreviventes. Mas o verdadeiro desafio viria depois. O mar trouxe o bote até os homens que lutavam pela vida. Ufa! Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma pergunta: e a volta? E a volta? A volta era uma missão sem direção, sem nenhum jeito de saber para onde ir, em meio a uma escuridão tão densa que quase era palpável, de tanta escuridão. A desorientação tomava conta de todo mundo já. Eles estavam perdidos, a escuridão parecia engolir o último fio de esperança de todo mundo, e o medo começava a tomar conta de cada um. Mas então, como se fosse um milagre mesmo, do nada, uma luz surge.
Lá, longe, bem longe, no cais da Nova Inglaterra, feixes de luz cortam a escuridão como se fossem assim, umas tesouras cortando uma cortina grossa, sabe? E os veículos estacionados, eram veículos estacionados com seus faróis ligados, brilhando assim no breu, que se torna uma luz que podia guiar esses sobreviventes de volta em segurança. E foi graças a essas luzes que, com os corações assim batendo forte e a esperança renovada, essas pessoas puderam finalmente encontrar um caminho de volta para a terra firme. Sem essas luzes, todos ali poderiam ter sido engolidos pela escuridão, mas a luz apareceu e a salvação se fez possível. Porque quando a luz brilha, meu irmão, quê? As trevas, elas têm que ir embora. Meu amado, eu quero dizer para você, eu quero fechar a nossa mensagem dizendo que a sua luz, ela deve brilhar e você não pode deixar ela ser ofuscada. Porque você tem a luz de uma cidade edificada sobre um monte dentro de você. Uma luz que aponta para a verdade, para a vida e dá direção ao errante. E o brilho da sua luz é um reflexo da glória de Jesus que nunca falha. Que nunca falha. Então deixe essa luz brilhar, brilhar e afugentar todas as trevas que você está enfrentando nessa noite. E quem sabe, algumas dessas escuridões, elas vão ser dissipadas para nunca mais voltar em nome de Jesus.